Vamos lá. Perfeitamente admissível. Observemos que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, e principalmente em nosso país, houve um desenfreamento incontrolável no meio do povo de Deus. O que o Ministério tem feito é o aconselhamento aos casais em litígio para evitar a separação, isto é, cuidando-se do efeito e não da causa. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja e do ministério, o mal já está instalado e a cura é muito mais difícil. Isso acontece pela falta das virtudes de Deus provada. Hoje é prática perfeitamente admissível. Observemos que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, e principalmente em nosso país, houve um desenfreamento incontrolável no meio do povo de Deus. O que o Ministério tem feito é o aconselhamento aos casais em litígio para evitar a separação, isto é, cuidando-se do efeito e não da causa. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja e do ministério, o mal já está instalado e a cura é muito mais difícil. Isso acontece pela falta das virtudes de Deus. Por essa razão, aconselhamos a Irmandade a ler o capítulo 19 de Mateus, que discorre sobre o divórcio. A manutenção de um matrimônio, segundo a palavra de Deus, depende principalmente das seguintes virtudes: caridade fraternal, paciência, humildade e temor a Deus. Havendo essas virtudes no casal, O camarada, ele pega outras passagens bíblicas para dizer que isso é recomendação de Deus no casamento. Você percebeu? Ele vai lá no texto da caridade, que não tem nada a ver com o texto que ele lê. Por que ele não lê lá 1 Coríntios 7? Por que ele não falou? Porque é o texto que fala do casamento. Porque eles não sabem explicar. Eles não sabem. E aqui, né, outra coisa também que ele fala, ele acha ruim do divórcio, não? Porque agora, depois que começou a criar o divórcio, né? E aí as coisas desandaram, né? Porque na cabeça dele, as pessoas têm que ficar obrigadas, casada junto, estão quase se matando, e tem outros que se matam. E geralmente, 90 e tantos % dos casos, é a mulher que fica subjugada ao homem. Né? Fica lá, mas na cabeça dele isso é ruim. Para você ver como o pensamento desses homens aqui é um pensamento machista. Tá? É um pensamento de que você tem que ficar ali, né, sobre o meu domínio, o meu comando. Porque agora que começou a abrir aí os divórcios, aí as coisas desandaram. Desandaram por má orientação, igual você mesmo falou, meu colega. Agora ele vai falar aqui, ó, que tem que ter amor fraternal, amor de irmão. Onde que um casamento subsiste quando os dois se amam como irmão? Casamento é amor carnal, é atração física e sexual, tá? É a primeira coisa que deve atrair um casal, um ao outro, um achando o outro bonito ou tendo atrações físicas, né? Porque é essa química que vai levar pro resto da vida, tá? Tendo aquela atração um pelo outro, satisfazendo assim ambos os desejos. Sou eu que estou falando isso? Não, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Mas eles falam disso? Não. Até a palavra sexo eles têm medo de falar. Sexo no casamento, eles têm medo de falar. E como é que eles vão orientar? Tá? É uma das igrejas que mais tem problema em casamento. Será que eles não perceberam que o problema pode ser eles? Não, mas ele está aqui dando orientações esdrúxulas. Isso aqui, ó, eles pegam textos diferentes, isolados, né, e imputa como obrigação em cima de um casal. É óbvio que não vai dar certo. Sabe por quê? Você está usando chave, ferramenta que não é adequada para aquela peça. É óbvio que vai dar errado. Tá aqui, ó, 1 Coríntios 7. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Você já viu eles ler isso alguma vez? Vocês já viram? Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? O marido dê à mulher o devido tratamento de mulher que ela deseja. E da mesma forma a mulher ao marido. Aqui está falando não só de tratamento, porque aqui não está falando de tratamento de honra, né? De honrar, porque isso aqui é básico. Ele não está tratando disso aqui. Ele está falando aqui de atração física. Dar à mulher
o tratamento que a mulher deseja. Ou seja, quando os dois estiverem ambos num quarto, esquece esse papo de servo e serva de Deus. Você é homem e ela é mulher, ou vice-versa, mulher e ele é homem. E desejam se satisfazer sexualmente um no outro. Simples assim. Vocês já viram isso? Ah, você duvida do que eu estou falando, porque essa palavra é forte, mas é bíblica. Os versos seguintes só ajudam a corroborar, tá, meu amigo? Não fica viajando aqui nesse verso isolado, porque eu não sou pregador de verso isolado, tá? Tá aqui, ó. O verso seguinte. No verso seguinte, ele joga a luz no que eu acabei de falar, que é o que vai dando cada vez, ou seja, mais embasamento para isso que eu acabei de dizer. Olha só. Eu li o verso 3, tá? Olha o verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ele está falando que agora o corpo de um é para o outro. Satisfação. Satisfação carnal. Satisfação no sexo. Você está entendendo? Um ao outro. Aqui o direito é mútuo e igual. Igual. Então casamento não se sustenta com amor fraternal, porque amor fraternal não é amor que tem embasamento para manter duas pessoas unidas. Eu vou te dar exemplo. É mais fácil uma pessoa ter encrencas com a sua própria irmã do que com a sua namorada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, amigo. Entendeu? É a mesma coisa que você quisesse que um lidasse com o outro como uma pessoa que não tivesse um afeto, como é que eu posso dizer? Um afeto, um desejo carnal. É como se fosse alguém que você não deseja. Porque ninguém deseja a sua própria irmã, né? Então tá aí, ó, tá as aberrações que eles falam. E aí os casamentos lá são orientados dessa forma. É lógico que não vai para frente. É lógico que não vai para frente. Ambos sofrerão as dificuldades que a vida apresenta, sem contudo esfriarem no amor, e assim poderão manter a vida matrimonial de forma harmônica e pacífica. Os efeitos nocivos da separação conjugal é extremamente grande. Pois se houver filhos, estes serão os primeiros prejudicados em todo o seu viver. Quando alcançarem a adolescência, surgirão as sequelas oriundas de um viver. É lógico, meu amigo, que qualquer separação não é boa. Mas não é por isso que você vai forçar um casal a ficar dentro de uma casa, porque você está falando, ó, se separar, os maiores prejudicados são os filhos. Mas o que o senhor me diz de um casal que é obrigado a ficar junto e os filhos ficam assistindo aquilo ali? Pai xingando a mãe xingando o filho, um falando mal do outro. Como é que você acha que vai ser? Você acha que nisso não tem prejuízo nenhum? Porque eu já vi casos dos próprios filhos falar aos pais, não dá mais, separem-se. Gente, eu não aguento mais ver vocês brigando. Tá vendo como isso aqui é um discurso tendencioso. Na verdade, eles estão defendendo a posição deles. Eles não estão defendendo o bem para o povo. Eles estão defendendo um discurso que eles sempre mantiveram. Contra isso aqui é uma forma velada de rebater aquilo que nós dizemos aqui. Entendeu? Porque Deus não quer. O próprio capítulo de 1 Coríntios 7 que eu li aqui fala: Deus chamou-nos para a paz. Se alguém, né, se vocês estão em guerra e tem um infiel no meio, ou seja, aquele camarada não quer saber de mais nada, entendeu? Ele não quer, e não é só infiel na parte do matrimônio que eu falo trair a pessoa, infiel no caráter, infiel no respeito, né? Tudo que seja infiel, ou seja, ele não está cumprindo com o papel dele quando nós casamos, que era de me amar e me respeitar. Então, quando você deixa de cumprir isso, você está sendo infiel ao propósito que você assumiu. Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, o próprio apóstolo lá está praticamente dando aval para a pessoa se separar. Porque não quer que a gente viva em guerra. Eles leem isso? Não lê? Lógico que não. Isso não faz bem para os negócios. Em um lar desajustado, manifestando reações que podem levar a criança
ou jovem a separar-se dos bons costumes familiares, indo ao mundo em busca de satisfação de seu ego, encontrando todos os males que existem à margem da sociedade. Ainda há um grande mal que paira sobre as famílias, onde houve a separação matrimonial. Pois separando o seu casal, geralmente também as famílias de ambos se tornam separadas, provocando na igreja um mal-estar e dificuldade de comunhão, que é a nossa ligação com Deus. Em separações... Aí está preocupada com a igreja. Não, porque se separar, separam-se a família. Irmão, me perdoa falar essas palavras, dane-se as famílias. Não é por conta da família, ou eu não quero levar um mal-estar lá para a igreja, então eu vou continuar casada com esse camarada aqui, com esse Zé Ruela que só me espanca, ou me trata mal, ou me deseja mal, ou me xinga. Para com isso, rapaz. Acorda. Pelo amor de Deus, como é que vocês têm coragem de fazer um discurso desse, meu amigo? Né? E isso porque o negócio foi redigido. Imagina se não fosse. As partes mais preocupantes aqui é quando ele fala sem ler. Você pode ver, quando o CCBano aqui desses anciãos, eles param de ler e vão falar, é aí que você tem que prestar atenção. Por incompatibilidade, há aqueles que esperam que o ex-cônjuge caia no pecado, isto é, casando-se de novo e assim possam ficar livres para contrair novas núpcias, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova de que a pessoa não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus. Isto porque, irmãos... Exatamente, não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus. Sabe por quê, Salvador? Na CCB, quando há separação, eles ficam torcendo para o outro casar primeiro, pecar ou qualquer coisa. Porque foi vocês que ensinaram isso. Isso aí são subterfúgio que eles criam para poder driblar. Se vocês não tirassem a liberdade de quem se separou e contraiu um novo matrimônio, eles não pensariam assim. Você pensou, você entendeu a lógica? Né? Se você diz, e você acabou de ensinar aí agora, né? Não pode separar de hipótese alguma, que isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. E vale falar pra você, ó, a ministra Damares aí tá criando um projeto aí de Maria da Penha vai à igreja, tá? Se chegar um caso de mulher sofrendo abusos na igreja e você não denunciar, se você não levar isso à delegacia, você será cúmplice. Você está entendendo? Eu quero ver o que você vai fazer com esse discurso seu aí. Você pode ver que esse discurso não tem nada de Deus e de Cristo e de revelação, porque ele já não se adapta mais à realidade do nosso país. Como eu falei há pouco atrás, né? Quando é algo vindo de Cristo, ele permanece, ainda que passe 2000 anos. Ele se adapta porque a verdade de Cristo, ela conhece o futuro, tá? Ela se adapta muito bem. Mas tá aqui, ó, tá? Cuidado, hein? Ministra Damares lançou um projeto aí, Maria da Penha vai à igreja. Quero ver quando chegar uma irmã espancada, né? Ou com reclamações de que está sofrendo qualquer tipo de abuso, pode ser moral, pode ser ofensa, e vocês, isso sirva de alerta para todos vocês CCBanos. Se vocês veem esse tipo de comportamento e os ministros atenderem algum caso desse e não fizerem nada, vão à delegacia e denuncia. Olha lá, vamos ver. Separando-se por desavenças, por incompatibilidade e não pelo adultério, que o adultério perante Deus, de fato, anula, desfaz o casamento. Mas não havendo adultério, ainda que a lei possa deixá-los livres, mas ficam divorciados. Contudo, perante Deus, este laço, ele persiste. Mas se recasar outra vez sem essa condição, sem o adultério, perante Deus, adultera. E muitos, então, ficam forçando e esperando que o seu par que se separou, seu ex-cônjuge, case primeiro. E fica torcendo, é capaz até criar condições para apresentar indiretamente para que ela case, para ele ficar livre. Ou que ele case para poder casar outra vez. Por que será, hein? Deus conhece o profundo das intenções dos corações. Há também aqueles que
por desconhecer os efeitos da caridade fraternal, perdem o amor que antes possuíam por seu cônjuge, e para se verem livres, deixam de cumprir os requisitos do casamento, que é a união entre si, prejudicando o seu relacionamento pela abstenção, podendo levar o seu par à tentação carnal e queda no adultério. Isso é pecado, pois quando isso acontece, o agente causador da tentação e pecado torna-se também conivente com o pecado cometido. Por quê? Porque provocou aquela situação. Exato, vocês provocam. Você acha que o agente conivente é só aquele que está ali envolvido ou vocês que ensinaram errado? Hã? Você vê como eles caem nas próprias palavras? Vocês viram? Quando vocês ensinam essas asneiras, essas heresias, vocês estão sendo conivente. E aí você fala balangando a cabeça aí como se não tivesse nada a ver com isso. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele autoriza o divórcio, como eu acabei de falar. Deus chamou-nos para a paz. E você vê Cristo falando pesadamente que se separar, você peca. Aliás, se você desejar uma mulher no coração, você já pecou, você já cometeu adultério. Logo, essa parte do discurso você não fala, né? Você não fala que Jesus Cristo disse que se você desejou uma mulher, nem que seja por frações de segundo, você já adulterou. E aí, Salvador? Hã? Como é que faz? Por que você não fala isso aí? Porque, segundo essa premissa, todo mundo é adúltero. Ninguém vai entrar no céu. Mas você não prestou atenção que quando Jesus está falando isso, pregando pesado assim, ele está pregando para os fariseus hipócritas. Porque tem dois grupos a quem o Senhor se dirige com a palavra. O grupo dos fariseus e depois, em particular, ao grupo dos seus discípulos que o seguem. Aqueles ele falava com mais brandura, né? E explicando melhor, porque naquela época eles estavam usando e abusando do direito que Moisés deu, que era do desquite, e com isso praticamente eles estavam legalizando a prostituição. Casavam, se separavam, casavam, se separavam, casavam, se separavam com facilidade. Casava agora já olhando uma outra, a próxima mulher. Por isso Jesus, vendo essa prática praticamente sodomita ali no meio deles, ele tece esse discurso forte. Eu vos digo que se você não honrar o seu casamento e se separar, que não seja por adultério, você peca. Mas é óbvio que ele está falando disso de uma regra geral para aquele tipo de comportamento. Jesus jamais vai ser contra alguém que está sendo humilhado, que está sofrendo, ou que casou-se confiando em profecias. Ele casou confiando em profecias que vocês inventaram. Logo, eles são o quê? Vítimas do seu sistema, Salvador. Vocês inventaram um sistema de confirmação de palavra para casamento, e essas pessoas se casam sem nem ter nenhum pingo de compatibilidade. Elas não se amam, e é óbvio que isso não vai para frente. Logo, vocês coniventes, vocês são os verdadeiros culpados, e essas pessoas que se separaram e casaram novamente, elas são apenas vítimas desse sistema que vocês inventaram. Então Paulo exortava os irmãos de Corinto, escrito em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não o desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É isto aqui que foi referido então anteriormente, porque esta incontinência pode levar a pessoa a não resistir às tentações e cair no erro. O pecado sempre houve no mundo, porém dada a sua... Ele não explica, gente, ele não explica, você viu? A incontinência, o que é? É o que eu tinha lido. Essa parte que ele está falando agora está em 1 Coríntios 7, ele leu lá embaixo. A Bíblia fala que um casal tem que ser dado um ao outro ao sexo, a satisfação sexual. Que quando isso não houver, que seja por consentimento mútuo e por um tempo.
para aplicar em oração, mas depois volte a se unir. Por quê? Porque senão vai aumentando o desejo um ou no outro e aí começa a entrar a tentação. Aliás, a tentação ela sempre vai estar presente, mas ela vai ganhar força. Porque você com fome, meu amigo, você come até... Eu não estou dizendo que é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o ânimo da tentação, como vai ficar maior. Você recusa um bolinho que alguém pega com a mão suja. Mas na fome você come e ainda fica alegre. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso que ele está dizendo, que ele não sabe explicar. Ele não explica. Porque essas coisas eles não falam. Tá? Eles não sabem falar de forma objetiva e clara e segura, ou seja, tem que ter um conhecimento bíblico para falar sobre sexo, né? Eles não sabem, e é justamente esse o ponto crucial que deve ser abordado. A reunião de mocidade é uma reunião de jovens. Para que você impede as criancinhas de ir lá? Vocês não falam nada com nada, não falam nada demais. Você vai lá, é promessa de ministério, você vai estar aqui um dia, não sei o que, o preço do feijão. Coisa importante como falar de sexo e outras coisas nesse nível, eles não falam.